desta obra que eu super aconselho, da mesma forma que eu aconselhei lá no vídeo as pessoas lerem a Pedagogia do Oprimido na íntegra, né, porque é uma obra dialética, você começa a ler, você vai encontrar o que você leu no começo, no meio, e o que estava no meio, você lá lembrar que foi dito no começo, e vai aquela coisa muito incrível e muito didática. A escrita da Caldarte é muito didática. Então, nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu não vou explicar para vocês o capítulo 1 e o capítulo 2, porque isso é mais em torno da história do movimento. E o objetivo aqui é falar sobre essa parte pedagógica, então eu não vou adentrar muito essa parte da história do movimento, mas eu super aconselho vocês a darem uma lida. E no capítulo 3 vai falar sobre essa questão do MST e a ocupação da escola. E aí sim a gente começa a estudar isso hoje. Como é que aconteceu? Como é que o movimento a pedagogia do movimento sem terra, né? Como é que surgiu? Como é que ela começou a dar aquela ideia de que a escola ela é uma instituição, né, necessária nesse processo de formação? E como é que eles fazem essa ocupação em relação à formação dos sem terra? E o quarto capítulo, que é o mais sistemático em relação à parte pedagógica, é essa coisa de como é que é o sujeito pedagógico, como é o movimento social como sujeito pedagógico, como é que é a pedagogia do MST, como é que a escola vai se relacionar com esse movimento, e, claro, os desafios, que são muitos. Né? Essa obra aí foi publicada em 2000, mas já tem várias edições. A edição que eu tenho aqui em casa é de 2012, mas desde 2000 os desafios ainda são os mesmos, né? Então, para vocês verem como essa obra é muito contemporânea. Não é à toa que ela está aí como uma das bases teóricas da educação do campo, certo? Então, vamos logo para o capítulo 3, por conta do tempo e porque realmente agora, nesse momento, é a prioridade para o nosso debate. Então, a Caldarte, ela vai dizer que como é que o MST começou a ocupar a escola? Foi uma trajetória da questão da educação escolar na MST, ela teve uma gênese e nascimento. Como foi que isso aconteceu? Ela vai sistematizar isso a partir de 3 significados. O primeiro é as famílias. As famílias se mobilizaram pelo direito à educação. O segundo, o MST começa a se posicionar pelas famílias e assume essa tarefa. E o 3, o MST incorpora a escola em sua dinâmica, passando a fazer parte do cotidiano e das preocupações das famílias. Explicando rapidamente, porque ela explica assim, bem bonitinho, bem esmiuçado, e eu não vou ter tempo para fazer isso aqui hoje. Então, o que acontece? Na ocupação, vocês veem uma imagem aí de uma ocupação, nos barracos. Então, essa escolinha aí foi improvisada, né? Com uns bancos, uma mesa que foi feita provavelmente na hora, com a madeira aí do local. E até o material que essas crianças estão utilizando, assim, é um improviso, né? Uma caixa que guarda os papéis e as coleções, os lápis e tudo mais. Então, as famílias começaram a se preocupar com a formação dos seus filhos. Bom, nós estamos aqui. Como é que os nossos filhos vão estudar? Filhos e filhas. Nós não temos escola. Onde nós estamos acampados, nós não temos o acesso a um transporte para levar essas crianças à escola mais próxima. E aí? Como é que nós vamos fazer? Então, começou assim. As professoras leigas dos acampamentos juntavam as crianças e começavam a ensinar as primeiras letras, os primeiros números e tudo mais. Foi então que começou a chamar a atenção do próprio movimento. Poxa, nós estamos aqui no processo de ocupação e essas crianças, como é que essas crianças vão? Então, vamos começar a nos reunir com essas famílias e pensar onde nós vamos levar essas crianças para serem educadas. E como elas serão educadas. Por quê?
porque eles começam a ver que não é um ensino como o tradicional. O que uma criança vai questionar tendo aula debaixo de uma mangueira, por exemplo, sem recursos e tudo, e ela vai, por exemplo, ver que a escola que ela conhece é outra escola, tem uma outra estrutura, tem um outro... O que é? Como é? Por que essa criança está ali acampando? Por que ela está nesse processo de ocupação? Então, tem um outro significado. Então, é uma educação específica, é uma pedagogia específica. E eles começam a se atentar para isso. E aí começa a incorporação. Eles lutam por uma escola dentro do assentamento. A partir do momento que deixa de ser acampado, vai para o assentamento. Agora pronto, nós queremos uma escola dentro do acampamento. E aí começam preocupações outras, que nós vamos falar no decorrer aqui da explicação. E no capítulo 3, essa gênese que a Caldarte vai falar, vai dizer que tem 5 elementos nessa gênese. O contexto social em que se insere o nascimento do MST, né, que é... E na década de 90, vocês lembram que nós vimos lá que foi uma época que mais teve assentamento no governo do Fernando Henrique Cardoso, porém, eram assentamentos que não davam a mínima condição para essas pessoas viverem moradia, educação, saúde, eles simplesmente foram jogados lá. E aí começa, né, a preocupação com a educação e, claro, a luta pela escola. A preocupação das famílias com a escolarização dos seus filhos, que foi isso que eu expliquei para vocês. Iniciativa das mães e professoras, né, que elas começam, elas próprias, elas mesmas, começam a ensinar as primeiras letras, os primeiros números para as crianças. E aí vem as próprias características do MST, que é um caráter mais político, é uma questão em que nós estamos aqui nos reunindo, nos planejando para fazer uma manifestação, vamos levar as crianças, nós vamos levar as crianças. E como é que a criança se percebe numa manifestação dessa? Fazendo uma marcha, segurando a bandeira do Brasil com a blusinha do MST. Aí vem as pessoas que não entendem, né, dos princípios e começam a falar, está doutrinando a criança. E não sei o que, isso é um absurdo, né? Que tem a escola do Sem Terrinha. Hoje, porque nessa época aí não tinha. Então, o MST ele tem um caráter político da manifestação, da organização, do planejamento, da luta, da resistência, e a criança está ali naquele ambiente. Então, ela está vivenciando isso na prática, por que não uma pedagogia que também considere esse contexto da criança, para que ela vá compreendendo o seu próprio ambiente. E o perfil das pessoas que ajudaram a organizar o MST. Então, a partir do momento que muitas pessoas adentraram esse movimento de militância, de luta por terra, e seus filhos foram crescendo naquele ambiente, elas também desejavam que seus filhos e filhas fossem militantes também. Então, tem vários momentos, né? Vocês estão vendo aqui que está tudo sistematizado, mas não é eu, é a Caldarte. No livro é tudo sistematizado. Teve vários momentos, né, que isso aconteceu. Qual foi o primeiro? A luta pela escola na luta pela terra. Ou somos sem terra, sim, senhores, exigimos a escola para os nossos filhos. Isso, esse momento teve 4 marcas. Decisão do MST de lutar pela escola, a partir do momento que eles perceberam a necessidade, inclusive de uma pedagogia diferenciada. Um jeito de fazer essa luta, né? Então, como é essa luta? É uma luta... Ei, vocês estão fazendo o quê? Nada, porra, amanhã vamos lá na Frei Serafim acampar. Não, é uma luta organizada. Então, para isso, tem que ter uma escola que também... uma escola que pense que a educação é feita não apenas nos espaços das paredes da instituição escolar, mas em todos os espaços. Constituição dos elementos... Tá tudo na minha frente aqui. Constituição
dos coletivos de educação. Eita, que tamanho para me ler. Dos coletivos de educação. Nesta época, começa a se criar os coletivos, né, do MST, porque a gente tem que o MST regional, tem o estadual, aí tem o nacional, e dentro desses coletivos tem aí a parte que se preocupa, inclusive, com a educação. Nós não temos o MEC, nós não temos a SEDUC e a CEMEC aqui em Teresina. Então, é mais ou menos nessa administração aí. Eles têm esses coletivos de educação. Mas, para uma formação, claro, uma formação política, militante, uma formação crítica, com um pensamento totalmente diferente dessa pedagogia tradicional que a gente tem hoje. Sempre teve, né? Ela que só está mascarada, uma pedagogia que colocou só uma máscarazinha de carnaval e está aí ainda hoje nas escolas. Discussão sobre que escola interessa ao Sem Terra. Aí vem aí uma especificidade. Que escola é que nós queremos para os Sem Terra? Então, o segundo momento é a inserção da escola em uma organização social de massa. Queremos estudar em uma escola do MST. Começa a ter uma ênfase aí sobre o processo de produção da chamada proposta de educação ou proposta pedagógica do MST. Eles começam a planejar as manifestações, mas eles também começam a planejar a parte pedagógica da sua educação. É por isso, gente, que o MST é tão temido. Eu sempre costumo falar isso e vou falar quantas vezes for preciso. Porque ele já vem se organizando desde a década de 90, é uma organização muito forte, inclusive no âmbito pedagógico, né? E vocês veem aí que tem toda uma estrutura no sentido pedagógico que já foi pensada, que é feita, eles fazem grupos de formações, eles trazem os jovens para fazer formação. Teve uma época que eu participei de uma formação aqui na escola da Emater, no centro de formação da Emater, e eles. Nossa, é incrível. Lógico que a pedagogia da alternância está aí nesse processo, não pode faltar, claro. Aí tem 3 marcas. A organicidade da educação, que é isso que eu estou falando, é organizada. Tem toda essa questão dos grupos, a mística, tem uma coletividade, esse pensamento e essa compreensão de que não é uma pessoa específica que vai fazer comida para todos durante todo o encontro, não, é os grupos que vão se revezando e eles vão fazendo comida para eles mesmos, eles que ajeitam uma certa parte do local onde eles estão, um grupo fica responsável pela mística, o outro vai preparar uma formação ali naquele... Então, é muito incrível, é muito dinâmico. E a elaboração teórico-coletiva da proposta pedagógica do MST para suas escolas. O gato ficou preso aqui, eu vou ter que abrir a porta para ele. Espera mais um pouquinho, Cuscuz. E então tem aí essa questão da elaboração coletiva. Eles não foi uma coisa que a gente vê, por exemplo, na BNCC. Foi uma coisa que veio lá de cima e agora a gente tem que executar. Não, foi encontros coletivos que foi feito aqui, ali na base. A base que eu digo foi com as pessoas aqui, ó. Nos assentamentos, com os professores e tudo mais. E a ampliação do conceito de escola, que é isso que eu falei para vocês lá no início. E escola não é essa escola limitada pelas paredes, mas é uma escola que ensina, seja ela dentro ou fora dessas paredes, seja ela na comunidade, numa manifestação, num quintal produtivo do seu José lá, do assentamento fulano de tal. Então, a escola, ela é ampla, ela não é... Vou ter que ir lá, que ele está derrubando tudo. Peraí. Vem. Então, é isso. Não é uma escola de estrutura física, mas uma escola no sentido da aprendizagem. O terceiro momento do capítulo 3
é a escola da MST e a formação dos sujeitos de um projeto popular de educação e de país. Ou somos sem terra, somos brasileiros, temos o direito e o dever de estudar. Então, tem um destaque ao processo de desencadeamento da discussão por uma educação do campo. Então, foi nesta época aqui, por exemplo, que o movimento por uma educação do campo começou a surgir. Vocês lembram que nós vimos isso lá em algum encontro, em algum vídeo que a gente fez? Eu não me lembro. Mas em 98, na década de 97, 98, começa a surgir o movimento por uma educação do campo. E até então era essa escola do MST, essa formação mais específica para o movimento da reforma agrária e tal. Só que eles começam a se dar conta que existe todo um movimento camponês, que não está apenas nas áreas da reforma agrária. Existem ribeirinhos, indígenas, quilombolas e tudo mais. Então, é uma educação do campo para os povos do campo, sejam eles assentados ou não. Então, tem um fortalecimento dos sujeitos produzido nesse processo, porque começa a entrar aí outras pessoas, outros movimentos, como o movimento quilombola, o movimento indígena, começa a se fortalecer na luta do MST. Então, a relação entre o MST e a sociedade é em debate mais amplo pela educação. E, além do mais, nesse fortalecimento dos sujeitos produzido nesse processo, entra professores da educação básica, professores universitários, simpatizantes do movimento. Então, eles começam porque antes o movimento era visto como muito fechado, né? Muito fechado ali, alguma coisa da reforma agrária, e tinha-se também uma concepção muito radical, e ainda é, mas muito radical, não vai abrir, ninguém pode entrar, não podemos ser simpatizantes, porque são entre eles. Não. Começa a abrir, a ampliar o leque, né, de pessoas, professores, simpatizantes, estudantes, movimento estudantil e tudo mais. Isso em torno aí do debate da educação.